Bom dia, meu povo. Hoje é dia 31 de agosto. Vamos aí a 3 meses do fim do ano, hein? Se liga você que está dormindo. Desperta tu que dormes. Vamos estar fazendo aquela troca de ideia aqui para te abençoar nesse primeiro dia da semana. Hoje é domingo, dia do Senhor. O vídeo hoje é um pouco diferente. O local que eu tradicionalmente costumo parar para trazer a mensagem. Tem muita gente lá embaixo, ó. Dá para vocês verem, dá para vocês verem aí, ó. Eu estou subindo aqui agora o mirante e vamos tentar discorrer um pouco mesmo assim andando, ok? A mensagem que eu quero trazer para você hoje tem sobre um tema: Ele não esqueceu de você. Fala para uma pessoa que está do teu lado aí, ó. Jesus não esqueceu de você. Para isso, nós vamos estar aí usando dois textos bem conhecidos. Lá embaixo está o Mara, bem top. E vamos estar tentando fazer um paralelo entre esses dois textos, de forma que a gente consiga chegar a algum ponto legal, beleza? Primeiro texto, Lucas capítulo 24, um texto conhecido. Eu vou só parafrasear para trazer luz à sua memória. Esse texto, ele fala da ressurreição de Jesus. É um texto muito legal. Vou estar um pouco aqui no meio da multidão aqui. Lucas capítulo 24 narra a história onde Jesus tinha sido sepultado no túmulo e colocado uma pedra na porta. No dia seguinte, algumas mulheres, inclusive Maria Madalena e outras que seguiam Jesus, foram até lá para cuidar do corpo de Jesus, né, como era costume dos judeus. Chegando lá, a pedra estava removida e olharam para dentro do túmulo e não havia mais corpo algum. E elas começaram a chorar desesperada, achando que o corpo do mestre tinha sido roubado. Aí então aparece um anjo e o anjo pergunta para ela: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ora, como ele disse, ele ressuscitou. Vá e avisa aos seus companheiros. Esse para mim é o texto mais emblemático, o texto que resume toda a minha fé e todo o evangelho, que é a ressurreição de Jesus. Texto muito poderoso. Por quê? Porque trata de um assunto primordial para a fé cristã, que nos diferenciam de qualquer outra religião. Existiriam muitos homens que são matrizes de religiões pelo mundo, pessoas que foram importantes, pessoas que realmente tiveram um papel relevante diante de pessoas, porém, todas essas pessoas morreram e estão mortas. Mas Jesus, ele ressuscitou. Diga glória a Deus aí, você que é crente. Jesus ressuscitou. E a Bíblia nos relata que ele está hoje sentado à destra do Pai, intercedendo por nós como juiz, um juiz que é fiel. Ele não se esquece de nós. Texto maravilhoso. E não só isso, não obstante a isso, Jesus foi visto muitas vezes por muitas pessoas durante vários dias, onde ele aparecia e se apresentava em meio das pessoas. Primeiramente, seus discípulos viram. Tem a história de Tomé, lembra de Tomé? Que tinha que ver para quê? Crer. Está relatado lá em Atos. Então diz, ó, coloca a mão aqui no furo da minha mão. Toca. Era ele. Não era um espírito, nem era um clone.
era Jesus ressurreto, o nosso Salvador. Essa mensagem é tremenda. O segundo texto que eu quero discutir com vocês, para a gente fazer um paralelo, que é muito importante também, está em João capítulo 5, que é a cura do coxo, junto ao poço de Betesda. João 5 relata que existia um posto lá em Jerusalém, que uma vez por ano um anjo descia, ou de vez em quando, e mexia naquelas águas do poço. E a primeira pessoa que entrasse naquelas águas ficaria curada de qualquer enfermidade. E ali então se juntavam várias pessoas enfermas, esperando a descida do anjo. E a Bíblia relata que existia um homem coxo que estava ali já há 38 anos, que ele era aleijado e estava junto àquele poço. E Jesus, vendo aquele homem, foi até ele, se compadeceu e perguntou: tu queres ser curado? Olha que pergunta, hein? Tu queres ser curado? E aquele homem, ele, em resposta a Jesus, ele veio com algumas argumentações. Que eu estou aqui já há muito tempo, há 38 anos, e quando o anjo vem, move as águas, sempre entra alguém na minha frente e eu continuo aqui. Interessante que não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus só perguntou se ele queria ser curado. Que parecia óbvio, mas não era tão simples, tão óbvio assim. A pergunta de Jesus tinha um grande sentido. Eu falei aqui no começo do nosso vídeo que Jesus, ele não esquece de ninguém. Porém, muitas das vezes nós não alcançamos as bênçãos porque verdadeiramente nós não queremos as bênçãos. Como assim, meu amigo? Como assim, pastor? Muitas das vezes, Deus, ele usa coisas que nós não queremos para atingir fins que nós queremos. Fins que nós precisamos, mas não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas, a pagar o preço para alcançar. E por misericórdia, Deus, ele nos leva por alguns caminhos, às vezes são percalços, são pedras de tropeços, que ele permite que fique no nosso caminho, para que nós venhamos a crescer. Já viu aquela história de cair para cima? É mais ou menos por isso. Eu já falei uma vez sobre esse texto, cair para cima. E algumas vezes da minha vida eu já caí para cima. Pessoas achavam que eu ia ser ali o meu fim e ali foi o meu recomeço. Tudo depende da tua reação diante dos fatos. Já falei sobre isso aqui em alguns vídeos, mas não quero desfocar do que eu quero falar agora para você. Porque aquele homem, verdadeiramente, ele precisava ser curado. Só que, será que ele queria ser curado? Ele estava há 38 anos vivendo de esmolas, como era costume naquela época, e os judeus têm esse costume, inclusive ordenanças bíblicas de você dar esmola aos pobres. Todos aqueles que estavam ali, eles viviam de esmolas. Será que aquele homem estaria disposto a pagar o preço de uma nova vida? Porque aquela cura, ela traria para ele mudança de hábitos. Ou seja, ele vivia ali, naquele entorno, com a mão estendida, esperando esmolas. E vivia daquela esmola. Agora, uma vez que ele fosse curado, ele teria essa fonte de sobrevivência finda. Ou seja, ele teria que trabalhar, ele teria que começar a se portar como cidadão que trabalha, paga imposto, que se torna ali, então, não só um dependente, mas o provedor da sua casa, porque ele era homem, então ele teria que trabalhar. E a resposta de Jesus vai basicamente aí, não só no exterior, mas lá dentro do interior daquele homem. Você realmente quer ser curado? E aqui eu começo a nossa história, trazendo para os dias atuais. Muitas pessoas sabem o que precisam, vão até a igreja, até
responde positivamente a algum apelo, emocionadas, porém, precisam ser curadas, mas não se deixam ser curadas. A metanoia, a mudança de atitude, que se segue a essa decisão, e a vida é feita de decisões, essa decisão, ela precisa ser uma decisão sólida, você precisa estar disposto a pagar o preço. Que muitas vezes na fase inicial ela vai se tornar difícil, você abrir mão de uma coisa que você está acostumado, um modo de vida, um círculo de amizades, entre aspas, porque isso vem no pacote. Você não acha que simplesmente você vai se tornar cristão e você vai continuar normalmente andando na rodinha de pessoas que não professam a mesma fé que você e acham que vai ser bem fácil. E não vai ser fácil. Não é que você vai ter que ser arrancado como um novo planeta. Mas você vai precisar entender que o que aquelas pessoas viam em você, o que tinha alguma comunhão com você, já não vai ter mais. E aí? Você está disposto a abrir mão disso? Como é que você vai acompanhar teus amigos aí nas noitadas, nos bares, nas farras? Fica um pouco difícil. Talvez você vai ser excluído daquele grupo. E você não quer isso, né? As amizades, as garotas, né? Como é que vai ser? Mas infelizmente, ou felizmente, é assim que é a vida. E aquele homem vivia essa situação. Eu falei aqui sobre mudança, sobre estar morto, é isso que significa, e reviver. Morto em pecados e delitos e viver para Deus. É um reino diferente. O reino dos homens está aí. A Bíblia diz que jaz do maligno. Mas o reino do Senhor já está aqui. Jesus, ele disse que voltaria para buscar a sua igreja e também que o Espírito Santo estaria habitando em nós, nos consolando, nos fortalecendo, nos animando e nos lembrando o tempo todo dessa promessa. E eu digo para você, querido, de uma pessoa que não nasceu do Evangelho, vivenciou tudo que você acha que é errado, essa pessoa sou eu. E eu digo para você, vale a pena. Atenda esse chamado, porque aquele que te chamou, ele está vivo. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que faz, é um Deus que não se esquece de você. Nós que nos esquecemos dele, nós que não estamos muitas vezes dispostos a abrir mão, nós que estamos ainda arraigado a essa vida que é baseada em sentimentos e nos tornamos egoístas, nos tornamos mesquinhos. Nós temos amor por aquele que nos ama, empatia por aquele que tem empatia conosco, mas o chamado da Bíblia não é esse. Por quê? Porque também nós não éramos, mas Deus nos amou dessa mesma maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não separou A e B, ele amou todos. A porta está aberta, a mão está estendida. E a pergunta que eu deixo para você hoje, tu queres ser curado? Queres ser curado do pecado? Queres ser curado dessa má consciência? Quer ser curado, oh Deus, dessa falta de esperança, dessa inquietude que há no teu ser? Você não sabe, muitas vezes você tenta achar respostas em bebida, em rodas de amigos falsos, em farras, só que isso são coisas que preenchem momentaneamente, mas te deixam vazio. Mas eu afirmo para vocês, Jesus, ele preenche o teu ser de tal maneira que não deixa espaço para mais nada. Porém, você precisa estar disposto a abrir mão, você precisa estar disposto a entregar tudo, nada menos do que isso. Não dá para barganhar. Muitas vezes você tem que perder para poder ganhar. E esse é um fato, e quanto a fato não há argumento. É um fato.
Não dá para ganhar sem perder nada. Muitas religiões vão te prometer esse meio termo. Beleza, tá legal para você? Vai em frente. Porém, eu te digo, só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode seguir qualquer caminho, mas um dia você vai morrer como todos esses morreram. Inclusive líderes de religiões, pessoas que recebem culto e veneração, morreram. E o caminho desses que morrem sem Jesus não é para o Pai, porque só existe um caminho. Você está disposto? Você quer buscar esse caminho? É simples. Dobra o seu joelho aí onde você está. Se Jesus está falando com você nessa manhã, glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele, se te colocou para ouvir essa mensagem, é para você levar uma pessoa que precisa, ou talvez você esteja precisando. Mesmo que você ache que não precise, mas chegou até você, como eu falei, Deus usa coisas que nós não queremos para chegar a fim que nós queremos e precisamos. Só muitas vezes não estamos dispostos, não estamos com coragem para buscar. Clame a Ele, peça a Ele, comece em direção a Ele. Hoje é domingo, é um dia propício para você buscar uma igreja, talvez ligar para aquele amigo ou para aquela amiga que te convidou para o culto e você está sempre dando desculpa, né? Quem sabe hoje chegou o teu dia. Jesus está aí, ó, pronto, com a mão estendida e dizendo, toma teu leito agora e anda. Isso representa pegar tudo que te prendia a essa vida de dores, de sofrimento, de altos e baixos, de tristeza, que tem te levado à depressão, né? Tem andado deprimido, tem andado ansioso, ansiosa, nada te satisfaz, as coisas andam, parece que sempre para trás, você dá um passo para frente e dois para trás, perde tudo, é em relacionamento, perde em oportunidades, talvez você não consegue se relacionar bem nem com os seus familiares, talvez a culpa não esteja neles, talvez a culpa esteja em você, e Jesus é essa cura. Queres ser curado? Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você tenha recebido com o coração aberto, que essa mensagem tenha passado de mim, tenha me transpassado, porque é a Bíblia, não sou eu, não é o pastor Gaspar falando. Eu também sou um homem falho, um homem que carece de Deus, um homem que entende que necessita a cada momento, a cada instante de Deus. Mas eu sou um homem grato, porque pelo menos eu tenho conseguido reconhecer parte daquilo que Ele fez na minha vida e Ele faz até hoje. E por isso aqui estou. E isso é um desejo que eu tenho para você, que um dia você possa estar reconhecendo verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe, tenha um bom dia, ok? Me despeço de vocês com essa vista maravilhosa aqui, ó, em cima do mirante aqui do Costa Azul. Aqui é um heliponto, é um lugar onde tem espaço para algumas aeronaves pousar. E hoje Deus me trouxe aqui nesse lugar para trazer essa mensagem para você. Ok? Lá embaixo, né, tá o povo ali, vivendo a sua vida na praia. Eu vou levar até a beira ali para vocês verem um pouco. E que o Espírito Santo de Deus, Ele toque em vossos corações para te dar o fim que você deseja, e que esse fim ele seja um fim que esteja alinhado com a vontade de Deus para a tua vida. Deus abençoe. Fui!